Bom, e aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael e eu estou aqui para falar um pouquinho da história do RPG e a gente vai falar de um RPG que talvez fosse inimaginável nos anos 70, talvez até 80, eu não sei se são os 90, enfim, mas é uma mistura que tem bem a cara do Brasil, né? Que a gente vai falar um pouco sobre o Soccer Rolling e um dos autores, né, o Adriano Pérez, o outro autor que é o Vinícius Alves, ele não pôde, né, participar agora, mas eu acho que o Adriano ele consegue nos explicar um pouquinho aí sobre a relação dele com o RPG, as ideias, como foi. Então, Adriano, antes de mais nada, seja bem-vindo, né? Bom te ouvir Obrigado. aí. Obrigado pelo convite, acima de tudo, né? É, Adriano, você mora em Araraquara, né? Você Certo. interior de São Paulo, tem um time tradicional aí, que é a Ferroviária, Exato, e você veio do Sul, né? Que exato. tem uma tradição de futebol muito forte, mas eu queria falar primeiro a sua tradição no RPG, né? Certo. Para a gente chegar nessa questão. É, como que você começou a jogar RPG? Bom, eu comecei a jogar RPG, eu tinha uns 17 anos, mais ou menos, né? Foi a convite de um primo, inclusive. Que a gente só se resumia a um RPG, ser aquele RPG eletrônico, né? Um Final Uhum. Fantasy, etc. E não tinha noção que existia algo que era o RPG de mesa, que era o princípio de tudo, né? Eu não tinha esse conhecimento. Aí meu primo me convidou, né, para eu ir lá participar. Era até uma sessão de vampiro, na verdade. Então nós fomos lá, conheci o pessoal, né, não sabia como é que funcionava tudo. E o pessoal foi me explicando, etc. Eu gostei, achei muito interessante a questão de você criar uma história, criar um personagem, trazer de repente coisas que você, qualidades que você não tem, que você acaba transferindo para aquele personagem, ou o que você gostaria de ser, o que você gostaria de ter, etc. Né? Então, aí foi o que a gente participou lá. Eu participei umas 2 ou 3 sessões, aí trocou o mestre. Aí o mestre original não podia mais mestrar e veio um outro. E como eu estava começando, ele, ele impediu eu de ser um determinado clã, né? Eu escolhi um clã, ele disse que eu não poderia escolher, porque não era um clã de um pessoal que estava começando a jogar, que eu deveria escolher outro, etc. Aí foi quando eu fiz o primeiro questionamento, que já o meu primo já olhou para mim e falou: esse tem futuro. Que eu disse para ele assim, eu falei: poxa, mas se é RPG a gente pode ser, fazer o que quiser, como é que você pode estar me impedindo de interpretar um clã? Né? Aí o mestre não soube me responder e disse que eu não poderia ir, ponto final. Tanto é que eu acabei até saindo da mesa, porque eu não achei justo, né? Porque eu criei toda uma estrutura, peguei um livro, passei um final de semana inteiro lendo o livro para poder entender, né? E acabou que eu acabei saindo. Aí depois de algum tempo, aí eu fiquei uns 2 anos sem mexer com RPG. Aí depois eu me tornei funcionário público em Porto Alegre, eu tinha 19 anos. E eu vi na banca o anime RPG, né, da Daimon Editora, e achei interessante. Aí eu peguei, levei para casa, comprei, adquiri e fui aprendendo o sistema, e desde ali isso que é RPG, aí eu comecei a comprar mais livros, aí foi quando eu comecei a formar ciclos de amizade, etc. E dali foi. Eu já tô há quase que 20 anos nessa brincadeirinha aí. E foi em Porto Alegre isso? E isso, foi em Porto Alegre. Tá, foi em Porto Alegre. E aí quando você começou a narrar, então qual sistema que foi? Então, aí eu comecei com o sistema Diamond, porque era um sistema Uhum. que ninguém conhecia, né? Porque o pessoal jogava mais o Dungeons Dragons, o GURPS, etc, né? E eu comecei a jogar. Eu conheci um pessoal lá que já tinha jogado o sistema Diamond, né? E a gente foi aprendendo, né? Um com o outro, assim, como jogar, como mestrar. E eu, que nem um brinco, né? A gente não mestrava, a gente mostrava, né? E aí você continuou então com mesas de jogos em Porto Alegre.
Você ia em eventos, participava de eventos, você entrava em contato com outros grupos também ou não? Sim, até porque lá em Porto Alegre tem a Casa de Cultura Mário Quintana, que ela é muito famosa lá e o pessoal é o ponto, né, onde o pessoal se reúne para jogar, basicamente é lá. E tem os eventos, né? Tem lá eventos de anime, RPG, que engloba tudo, né? Da AFAR, etc. E a gente acabava se conhecendo lá, ou até indicação. A gente ia muito na Jambô, que hoje é a Nerds, né? O nome da loja. A gente ia muito lá e a gente acabava se conhecendo lá. O pessoal, vamos marcar de jogar no final de semana, vamos marcar de ir em tal lugar. Tem evento, acho que em Canoas, em Novo Hamburgo, então a gente fazia isso daí basicamente. E aí você experimentava outros sistemas, jogava outras coisas. Você lembra de algum jogo que te Ah, marcou assim, algum cenário, regra? Você falou, nossa, isso é muito diferente. o próprio sistema Diamond eu me identifiquei bastante desde o início, né? Achei legal, muito legal aquela proposta de sociedades secretas, etc. Aquilo ali foi bem interessante, né? Eu tive contato com praticamente todos os grandes sistemas daquela época, como o 3DT, o GURPS, né? O Tagmar muito que por cima, mas também mexi com o Tagmar. O único sistema até então que eu não tinha mexido foi justamente o D&D, né? Não tive a oportunidade de jogar ele porque na época era um livro um dos mais caros, não era tão. E eu, eu era funcionário público, tinha começado a trabalhar há pouco tempo, então ainda não tinha dinheiro para poder comprar o módulo básico, né? E aí depois, quando eu tive a oportunidade de comprar, acabei, bom, eu não conheci o D&D, então vou continuar jogando outras coisas, né? Mas eu tinha muito apreço, tenho ainda muito apreço pelo sistema Dime, pela questão de sociedades secretas, por toda a temática dele, uma temática sombria, interessante, até quase que incomum, né? Mas tinha o 3DT também, que era bem acessível, bem prático, onde você, com uma folha de caderno, você fazia 4 fichas, né? Você podia adequar para praticamente tudo. Eu que sempre gostei de animes também, então é um sistema que eu também tenho bastante carinho, né? E GURPS, o Pop Storyteller, eu tive contato algumas vezes, né? E outros sistemas experimentais que o pessoal tentava, né, fazer alguma coisa, né? Interessante que você falou. Você citou dois dos principais sistemas que te afetaram, são dois sistemas nacionais, né? Você chegou a entrar em contato com os autores, chegou a encontrá-los, algo assim? O Marcelo Del Débio, em alguns eventos lá em Porto Alegre, eu tive a oportunidade de conhecer ele, né? Até eu tenho livros autografados com ele e tudo, né? E já o pessoal do Trio Tormento eu ainda não tive a chance de conhecer, né? Mas assim, até na época dos antigos fóruns, etc., lá sempre estava o Marcelo Del Débio lá, o Norson, né, que é um dos autores também, o Chaptiel, então a gente acabou interagindo bastante, né? Agora até com o advento do RPG Quest, então tem os grupos, aí a gente acaba tendo muito mais contato do que antes, né? Você continua, né? Você falou do RPG Quest, né? Até você deve ter visto o Tormenta 20 aí, o Sim, sucesso é que verdade. fez. E você também comprava revistas, essas revistas de RPG, você tinha o fórum. Qual que foi a importância dos fóruns assim para você? Os fóruns foram bem interessantes porque até então era o único contato que a gente tinha com os autores, né? Então era legal não só os autores como mestres, como entusiastas, etc. Então a gente trocava muita informação. Eu lembro na época, isso imagina, né? Na época do Orkut, acho que uns 10 anos atrás, mais ou menos, até teve dois rapazes de Minas que eles tinham algumas ideias, etc. Eles queriam formar um cenário novo e eu comecei a ajudar eles, etc, né? Agora até inclusive o sistema Daima, o pessoal está pensando em fazer uma quarta edição, até tem um rapaz, acho que é o Vitor, que ele está pensando nessa questão de renovar, né, o sistema, então até tava eu e mais uma turminha lá
dando dicas, dando ideias do que podia melhorar, o que podia aperfeiçoar, né? E era até então o único contato, né, que a gente tinha. Hoje em dia a gente tem mais facilidade, até mesmo o WhatsApp, o, o Facebook para poder entrar em contato com o pessoal, né? Era então a única forma de você entrar em contato com eles, né? E era muito legal, né? Era muito interessante. De uma forma, hoje em dia a gente até considera, é meio rústico, né? Mas é que nem o antigo ICQ, né? Muita gente, nossa, hoje em dia tem o Skype, mas antigamente tinha o ICQ, aquela coisa toda, qual é o seu número? Tinha que ir lá digitar o número para saber se ia dar certo, para conectar, etc, né? Mas foi muito importante assim naquele princípio, porque a gente acabava aprendendo uns com os outros, né? Assim, porque acaba sendo uma escola, né? Todo dia você aprende uma coisa nova. Você tem gente que tem a facilidade de mestrar, outros não. Outros têm uma forma mais conservadora, outros uma forma mais liberal, né, de poder jogar, e a gente acabava aprendendo muito um com o outro naquela época, porque a forma de conversar era bem mais intenso. Hoje em dia já não é tanto, né, mas naquela época era muito interessante, era muito bom esse contato que a gente tinha lá nos fóruns. Tem um dado interessante aqui que você falou que antigamente era mais intenso. Eu nunca fui muito de participar de fórum, eu participava daquelas listas de e-mail, listas de discussão por e-mail, Certo. que o pessoal mandava e aí você recebia das listas. Fórum eu não cheguei a participar. Você tinha, as discussões eram mais fortes, eram mais densas, né? Eram mais frequentes. Você acha que as redes sociais atuais elas não facilitam tanto, ou que os jogadores hoje têm menos tempo, investem menos nisso? Você acha que isso daí estaria relacionado ao novo formato dessas redes sociais, ou você acha que uma participação um pouco menor assim das pessoas? A participação mesmo, né? Que até para falar a verdade, o mercado dá uma impressão que ele ter dado uma desaquecida, né? Então o pessoal acaba não tendo aquela. Muitas vezes é falta de tempo, né? No meu caso também, assim, eu tive que migrar uma época para board games porque eu não tinha mais nenhum tempo, né? E quando eu vim morar, que eu moro aqui em Araraquara há 8 anos, que ainda não conhecia o pessoal, então eu migrei por um bom tempo para board games, né? Até poder conhecer um pessoal para poder formar grupos, etc, né? E muito é a falta de tempo do pessoal, a correria do dia a dia, etc. E o mercado desaqueceu também um pouco, pelo que eu vejo, né? Assim, o pessoal hoje em dia, com a chegada dos jogos eletrônicos, hoje em dia você vai jogar, por exemplo, RPG. Na nossa época, a gente juntava aquele dinheirinho para poder ir lá comprar o seu pack de dados, né? Para você jogar. Hoje em dia você pega, usa o celular e usa o celular como se fosse um rolador de dados, né? Então acaba se perdendo um pouco aquela essência mais simplista, né? E você vem com essa parte eletrônica, assim, que acaba realmente dá essa impressão que atrapalha um pouco, né? E eu creio que realmente o mercado deu uma desaquecida, né? E a gente busca, né, se manter esse hobby, se manter ele naquela essência simplista dele, né? Só que infelizmente a parte mais tecnológica acaba sendo um empecilho assim de manter aquele padrão que a gente tinha naquela época, né? Tá, então nesse sentido, esse fato, né, querendo ou não, até os board games, né, eles são é uma coisa que às vezes a gente conversa. Para você criar uma ficha de personagem de GURPS, você leva uma tarde, né? Verdade. Ah, vamos lá, e você senta, quantos pontos, distribuição, eu quero ir 15, você vai gastar tantos pontos, né? Então, você tinha um trabalho que... O board game você vai lá, aprende as regras, se alguém já leu ali, ou você abre um vídeo e já assiste Exato. né? Ele exige um esforço menor. Isso sem contar jogo de celular, né? O jogo de celular, ele geralmente tende a ser intuitivo, né? Você clica aqui e ele responde. Agora, você falou, né? Então você tinha uma vida frequente ali, uma presença ali nos grupos, jogava nos fóruns quando você morava em Porto Alegre. Em 2012 você mudou e você foi para o interior de São Paulo, né? Araraquara. E como que foi para você o impacto no seu contato com a RPG? Você falou que diminuiu e etc. Como que foi
nesse quesito de jogos? Foi bem complicado, porque imagina, né? Você tava exposto agora a uma cultura totalmente diferente, né? Então até então eu não sabia qual é que era a intensidade, né? Porque dizem, né? Creio eu, a intensidade é bem maior em capitais, em grandes cidades, assim, principalmente do conteúdo geek, né? Então eu estava vindo para uma cidade que era 300 quilômetros de São Paulo. Como é que será que vai funcionar lá? Será que o pessoal gosta? Será que o pessoal não vai gostar? Então a princípio eu fiquei quietinho, né? Aí eu dei a sorte da minha esposa, que a minha esposa ela não conhecia RPG, mas assim, em termos de gostos, tudo assim é bem semelhante, então aí eu já meio que ganhei aquela sobrevida assim. Aí eu acabei ensinando ela a jogar RPG também, e tudo. E, e depois, com o tempo, que a gente foi descobrindo que existia eventos, etc., a gente foi conhecendo, começou a conhecer o pessoal. Aí foi quando a gente descobriu que tinha uma livraria aqui em Araraquara especializada aqui nisso, né? E a gente começou a visitar lá eles, começou a formar amizades, etc. Mas no início foi bem complicado, assim, acho que eu fiquei faz uns 4 anos praticamente que eu recomecei a jogar RPG e jogos semelhantes, né? Porque era sozinho, era eu e a minha esposa que ensinei todos os sistemas, acho que ela já aprendeu, graças a isso, né? Mas depois a gente pegou e acabou tendo esse contato aí com outras pessoas, mas no início foi bem complicado, porque eu não sabia nem como é que eu iria chegar num pessoal, numa cultura totalmente diferente, que parece assim, mesmo sendo o Brasil assim, nós do sul, né, e sul, nordeste, sudeste, são culturas diferentes, né? Não que não se respeitem, mas que são culturas diferentes. Parece que você está falando uma outra língua, né? Então o pessoal até teve muita dificuldade de me entender no início, né? A forma que eu falava, e eu fui tentando adequar, né? E então eu não sabia, mas aí depois de muito tempo eu fui descobrir que Araraquara está entre as 10 cidades brasileiras que mais consomem produtos geek, né? Um dado estatístico aqui que eu até me surpreendi. E depois eu fui me surpreendendo que a cada esquina que você bate, eu jogava RPG, mas depois eu não deu tempo mais de jogar, eu jogava isso. Então hoje em dia tem uma grande quantidade aqui de pessoas aqui que joga RPG, jogou, que quer voltar a jogar. E, resumindo, tava todo mundo dentro da alcova, né? E a gente não sabia. Não tinha explorado. Quando eu morei aí, tinha uma loja chamada Shangri-La, que vendia. Hoje, qual que é a loja que vende? Hoje tem duas aqui. Tem a Masmorra, né? A Masmorra Hum, Livraria. Acho que ela deve ter uns 8 anos, mais ou menos, de hum. vida. E tem a Overhand também. São as duas lojas, assim, que tem o conteúdo geek, tem livros de RPG, basicamente miniaturas. Praticamente tudo que a galera gosta tem lá. As duas. E aí você começou a frequentar a loja. Tem espaço para jogo lá? Ou você conseguiu formar grupo lá? Como que foi? Você falou que teve essa dificuldade, mas como que é a sua... Você tem mesa hoje? Você tem grupo de jogo? Você consegue organizar? Isso, antes da pandemia, claro. Não, lá, por exemplo, assim, eu frequento mais a masmorra ali, né? E eles têm espaço, até lá na masmorra eles fazem um evento a cada 3 meses, né? Agora, devido à pandemia, parou tudo, né? E então a cada 3 meses tinha um evento lá, encontro de aventureiros, arena RPG, etc. Assim, que geralmente o dono lá, o organizador, ele chamava a gente assim para ser mestre, você vai mestrar alguma coisa, quer mestrar alguma coisa, etc. E sempre vinha bastante gente, né? E a gente é bem agregado com o pessoal do geek, né? Pessoal é, que mexe com anime, com cosplay, etc. Então a gente foi trazendo esse pessoal também, aos poucos muita gente não conhecia, acabou conhecendo. E a gente formou mesas lá, né? Até inclusive teve uma época que o pessoal vinha até aqui em casa jogar, né? Mas aí realmente foi a falta total de tempo. Um começou a trabalhar, outra pessoa resolveu dar um tempo, etc. Então até eu mesmo também estava sem tempo, né? E a gente, agora por causa aí da pandemia, deu uma parada total, né? Mas assim, a gente sempre fazia uma mesa one shot de alguma coisa, né? Seja de um board game ou de algum RPG, né? Até teve um evento aqui em agosto passado aqui,
em Araraquara, aqui no Sesc, e eu fui lá mestrar, eu levei RPG Quest lá, e levei o Soccer Rolling, quando estava lá no início, ainda começando, engatinhando, a gente trouxe lá também, até no nosso canal lá aparece a gente até jogando lá, mostrando pro pessoal como é que se joga, a parte inicial do jogo, né? Então a gente, hoje em dia, assim, eu não tenho mesa, né? Assim, pela falta total de tempo, né? E o tempinho que eu acho, assim, a gente fica eu e o Vinícius trocando figurinha o dia todo, assim, vendo alguma coisa pro Soccer Rolling, né? Então, até para essa parte diretamente de jogo, eu dei um tempo, né? Mas, enquanto chega esses eventos, coisa assim, a gente vai lá, para tudo e vai lá trazer entretenimento pra galera, né? Bom, então você demorou, né, para conseguir se entrosar, mas conseguiu pelo menos ter ali alguma. Não parar de jogar, né? Não. Exato. E aí você cita um ponto, né, que a gente ia chegar, que é o Soccer Rolling. Você é um dos autores, né, você é um coautor do Soccer Rolling. E você já conhecia o Vinícius antes? Você conheceu? Ele é de Araraquara também? Não, o Vinícius é do Rio de Janeiro. A Ah, gente se tá. conheceu em um grupo aí do Facebook, onde e é engraçado porque ele veio com um projeto de uma coisa que a gente, eu há muito tempo atrás eu tive um projeto de forma semelhante, onde ele já teve esse projeto, na verdade o projeto inicial, a estrutura, o esqueleto disso tudo foi ele quem fez, né? Um jogo de futebol, era The Manager RPG até o nome antes. E ele tinha feito esse jogo, tudo apresentado em alguns grupos, etc. Só que o pessoal não deu credibilidade nenhuma para ele, assim, não deu oportunidade dele mostrar ali como é que funcionava, etc. Assim, com os elementos de RPG, né? E nesse meio tempo, alguns anos atrás, eu tive a ideia de fazer um jogo de RPG de Fórmula 1. Eu sempre gostei muito de Fórmula 1. E da mesma forma que ele foi achincalhado de um lado, eu no outro lado também fui achincalhado, a ponto de virar, entre aspas, um meme, né? Tipo, quando alguém vinha trazer uma ideia nova, o pessoal já respondia, espero que não seja outro RPG de Fórmula 1, etc. Então foi bem, até a gente ficou bem chateado, deixamos de lado, né? Aí quando ele veio trazer essa ideia nova, dentro de um grupo do Facebook, o Tarcísio, né, o Tarcísio Lucas, que é o dono do grupo, coordenador, ele apoiou muito a ideia dele, achou interessante, citou que era uma coisa nova, que ele não sabia de lugar nenhum, de nenhum jogo de RPG, ainda mais misturando futebol, né? E foi quando eu e ele começamos a conversar, e a gente eu dei ideias para ele acabou acendendo outras ideias para ele, e nós juntos fomos formando basicamente a estrutura, né? Até a gente brinca que ele veio com desenho e eu vim com lápis de cor, né? Que a parceria assim acabou sendo um sucesso, a gente começou a, a organizar, né, essa estrutura do que seria RPG de futebol, né? Já que o RPG a gente pode, você pode ser um guerreiro, pode ser um mago, você pode ser um piloto de aviões, então você também pode ser um técnico de futebol, por que não, né? Porque você não pode gerenciar uma equipe e fazer com que ela chegue ao sucesso com as suas decisões, com uma pitada de sorte, etc, né? Bom, e aí, então, ele postou, e é curioso, né, quando a gente pensa dentro dessa lógica, é que eu tenho um conhecido que uma vez ele narrou pra gente uma história de 24 horas de Le Mans, né, que você falou do Fórmula 1, e aí ele Exato. tinha organizado, a gente jogou tal, mas ele nunca levou para frente, assim, né, mas foi uma experiência muito diferente, assim, né, porque a gente achou, olha, tá aí uma coisa que eu nunca tinha pensado, né, e, e foi, né, a gente jogou e não levaram para frente. Você entrou em contato com ele e eu li o livro, né? E ele é um jogo, a princípio, mais voltado para RPG solo, né? Que hoje se chamam de RPG solo.
assim, pela facilidade, né, a gente pegou um pouco, né, das ideias do RPG solo, assim, e aplicou isso daí, até para ser de uma forma semelhante o que é a essência do próprio Soccer Rolling. Seria baseado em outros jogos Manager, né, que tem por aí, Championship Manager, o próprio Brasfoot, etc., que são jogos simples, né, onde você acaba jogando sozinho. Mas o interessante do Soccer Rolling é que mesmo essa regra inicial sendo algo solo, você pode agregar mais gente, entendeu? Então você pode colocar, nossa, pode colocar 8, 10 jogadores com uma facilidade enorme ali, né? Cada um tendo a sua ficha, cada um tendo a sua oportunidade ali, e isso atrela perfeitamente. Então isso daí é a possibilidade onde realmente você joga sozinho ou com muita gente ao mesmo tempo, né? Você tem essa facilidade de você jogar, né? Mas a gente começou lá no grupo, né, o Solo RPG do Tarcísio, lá foi lá onde a gente botou essa primeira estrutura, né? Só que era então The Manager, né? Até depois de um tempo, até um amigo nosso aqui, ele fez a ideia de um jogo de Fórmula 1, né? Que eu mostrei um pouquinho dos meus esboços lá, ele veio com outras ideias, ele acabou fazendo um jogo solo de Fórmula 1, né? Mas também com aquela possibilidade também de agregar mais pessoas, né? Você sente uma diferença entre o momento dos jogadores atuais e o do passado, de a ponto de que, quando você falou de Fórmula 1, as pessoas, o que é isso? É uma ideia estranha. E aí, quando hoje você encontra outra pessoa e troca, você acha que tem, de certa forma, uma abertura maior hoje para ideias bem diferentes, ou não? Ou é mais o acaso, assim? O próprio jogo Soccer Rolling, quando a gente começou, a gente teve uma dificuldade um pouco grande, porque o pessoal, nossa, isso não é um RPG, isso é um board game, isso é aquilo, mas como eu digo, não tem elementos, existem elementos para tudo, né? Até no board game tem elementos de RPG, RPG tem elementos de board game, etc, etc, né? Bom, como eu disse, né? Então o pessoal houve uma grande resistência de início, né? Porque na questão assim de rotular, etc, né? Porque infelizmente tem muita gente que crê que o RPG é somente o guerreiro, o mago, né? E o ladino, né? Mas não é isso, né? Tem muitas outras formas, né? Hoje em dia tem até batalha no espaço como se fosse Star Wars, tem Velho Oeste, etc, etc. E quando a gente conheceu o solo RPG era basicamente essa questão de pessoas que não tinham tempo de formar um grupo, não tinham possibilidade de formar um grupo, de repente morar numa cidade isolada, onde não tem, de repente, pessoas que tenham o mesmo conhecimento, etc. Então aí acabou trazendo essa ideia de solo RPG e a gente começou a aderir a essa ideia, né? E lá nesse grupo a gente teve essa possibilidade onde o pessoal falou assim, não existe modo certo e modo errado, né? Existe o modo, você tem que fazer, você tem que se divertir e vai ajudar outras pessoas a conhecer. Eu mesmo digo que o próprio Soccer Rolling, com a chegada de muita gente que foi chegando e conhecendo o nosso projeto aí, tem gente que acabou conhecendo RPG e já está gostando até de outros tipos de jogos, né? Já está começando a gostar mais na parte lá da aventura medieval, etc. Então, isso é muito legal. A gente acaba funcionando como uma porta de entrada, né? Então, na verdade, isso daí é ótimo para o hobby em si, né? Porque a gente acaba trazendo mais adeptos e trazer adeptos para uma época tecnológica onde você não precisa nem mesmo jogar os dados, você simplesmente aperta um botão e tem um gerador que faz tudo isso, é algo realmente impressionante, né? Não acaba não sendo muita gente diz que pode ser até uma regressão, né? Tipo assim, você está voltando ao passado, etc, etc, mas não é onde você tecnologia, tanta algo palpável, né? Mas onde você se divertia por horas, a ponto assim de chegar nossa, tomara que chegue a semana que vem para eu poder jogar de novo, né? Então a gente no início houve essa resistência porque tipo assim você acaba tirando do comodismo, né?
Então o pessoal tem uma forma de jogar, uma forma de imaginar o jogo e você vem com uma ideia maluca, né? Então isso foi muito interessante, né? E lá no RPG Solo veio gente que veio fazendo de tudo, né? Tem lá vários amigos nossos lá, um deles fez até um RPG de futebol americano, futebol de vôlei, né, etc. Então, e o pessoal vem muito perguntar pra gente: "Ô, o que que vocês acham?" Tudo falando, não, que é isso? O que vocês fizeram tá bem feito, né? O importante é fazer, se divertir e trazer adeptos aí pro hobby, né? É o que importa. Então, assim, por mais que tenha tido uma certa resistência por parte de algumas pessoas, parece que vocês também inspiraram outras, assim, de falar, ah, então pode, eu posso fazer isso, assim. Você falou que tem de vôlei, futebol americano, o Fórmula 1. É, você sente que abriu, assim, essa possibilidade? Com certeza, né? Assim, teve muita gente, assim, quando veio o Soccer Rolling, muita gente até comentou assim, nossa, eu pensava em fazer um RPG de vôlei. Nossa, eu pensava em fazer um de basquete, etc. Então foi muito legal porque a gente acabou, mesmo que sem querer, se tornando uma tendência, né? E uma referência, né? Porque aí o pessoal sempre vem atrás da gente perguntar, ou eu ou o Vinícius, olha, eu fiz um aqui de basquete, o que que vocês acham? Ó, eu fiz um aqui de futebol americano, né? Etc. O futebol americano. Então, o que que acontece? A gente tinha um projeto, que aí ele foi interrompido por causa da pandemia, que era o projeto das Olimpíadas. A gente reunir o pessoal do grupo, onde cada um ou mais membros, né, fizessem, né, pelo menos uma adaptação de algum esporte. Para quê? Para que a gente compilasse isso tudo num documento e fazer um documento das Olimpíadas, né? Olimpíadas 2020 de Tóquio, onde ia ter lá o evento do futebol, ia ter o evento do basquete, ia ter o evento do vôlei, etc. E a gente ia fazer uma forma da gente criar um chefe de delegação. Então, quer dizer, chefe da delegação da Romênia. Aí a Romênia vai concorrer em quê? Vai concorrer em ginástica, em futebol e basquete, digamos. Aí você ia lá e você ia representar, liderar aquelas equipes dentro da regra de cada jogo e fazer qual que seria o desempenho no final, né? Se a Romênia conseguiu uma medalha, duas, três de ouro, etc, né? Então, o projeto estava começando, né? Mas aí como chegou a pandemia, aí o pessoal aí parou tudo, né? Na verdade, mas o pessoal já estava fazendo, já usei natação, o pessoal veio com boas ideias quanto a isso também. E dos esportes coletivos, quase sempre o pessoal vinha e trazia algum elemento do soccer rolling, né? E perguntava o que, que nós achávamos. A gente sempre a gente sempre fez esse trabalho até de incentivar, porque a gente tem que realmente incentivar o pessoal, porque dali surgem boas ideias e isso aí para o futuro, muita gente jovem, né? Para o futuro, até quando for fazer formar alguma empresa, for empreender, né? Ela já tem uma noção de como tentar chegar lá, uma forma que é basicamente o que é o soccer rolling, né? Que a gente não desistiu. A gente podia, o Vinícius podia ter parado um dia, eu nunca teria conhecido ele e a gente nunca teria chegado até esse ponto, né? Da gente pegar e participar e fazer, conhecer essa quantidade de pessoas, de amigos que a gente fez, né? E isso aí foi muito interessante, né? A ponto assim da gente até ganhou um prêmio aqui virtual como o melhor jogo RPG solo, né? Então isso daí realmente foi fantástico quando aconteceu isso daí. E, bom, você falou, você procurou o Vinícius, ele teve um estranhamento, uma aceitação? Falou, opa, não, vamos lá, vamos. Como foi trabalhar à distância, assim, nesse sentido? Vocês se falavam toda semana, vocês faziam teste, mandavam, ó, isso daqui não deu certo para mim, isso deu certo. Como que foi esse processo de escrever, cada um morando em um estado? Foi assim, quando ele veio com o projeto, na hora já me startou algumas ideias, né? Aí eu peguei e fui lá, conversei com ele, procurei ele no próprio Facebook, falei, olha, eu tenho umas ideias para incrementar o Danger. Você
eu dei as ideias, surgiu ideias para ele também. Ele falou, nossa, eu tinha pensado em tal coisa. A gente começou a conversar, a ponto assim, que aí começou a conversar todo dia, né? A ponto assim dele passar o WhatsApp dele, a gente ficar conversando, a gente ficar debatendo, ó, eu tentei fazer isso, será que vai dar certo? Não, acho que não vai ir, porque vai fugir um pouco da linha de raciocínio disso. Aí a gente foi elaborando, assim, praticamente conversando todo dia, né? E fazendo, né, arquivos, fazendo esboços, dando uma ideia para ele, e a gente foi aos pouquinhos formando. E foi bem interessante, criativo, né? Porque a ponto assim que eu levava, até hoje eu levo um bloco de anotações. Na hora que eu estou indo trabalhar, se eu penso em alguma coisa, no momento eu paro e vou lá, escrevo e deixo anotado. Então, mesmo que seja uma ou duas palavras, para que no momento que eu ler aquilo ali, eu venha me lembrar da ideia que eu tive, né? E eu fui fazendo esse tipo de anotação, guardando, e aí eu chegava em casa, ou até no próprio serviço, elaborava. Nessa parte a tecnologia foi muito importante, né? Porque a gente conseguiu manter esse contato mesmo não morando no mesmo lugar, né? A gente conseguiu manter esse contato, conversar e ter muito e ter essas ideias, né? As ideias foram surgindo naturalmente e ao ponto assim que a gente foi estruturando algo assim. Aí aos poucos o jogo foi se estruturando, foi ganhando forma, né? Então, tipo assim, é o personagem que tá ali no seu nível um e acaba chegando no nível 2 nível 3 já começa a ter mais habilidades, já começa a ficar mais musculoso, já começa a ficar mais esperto, etc, etc. Então é basicamente aconteceu com Soccer Role, né? Bom, aí aqui você falou que vocês começaram a fazer. Quanto tempo demorou a escrita? Vocês se falando ali todo dia, com ideias, testando? Quanto tempo demorou mais ou menos para a primeira versão pronta? A primeira versão a gente tem até a data de aniversário, né? Foi no dia. Ele lançou o Tão The Manager RPG no dia 12 do 2. Até a gente brincou, né? Poxa, o acerto crítico e a falha crítica de 2 dados de 6 lados, né? Que é o que a gente utiliza para o jogo, né? Então, dia 12 do 2, né? Então, aí depois com as ideias que eu tive, depois as ideias que foram, que ele foi, a gente lá mais ou menos pelo mês de abril, mais ou menos no mês de maio, a gente já veio com uma nova versão. Já veio com a versão 2.0, que a gente chama, né? Aí depois a gente chegou naquilo ali, já fomos só encontrando falhas, algumas e fomos atualizando. O que é o Soccer Rolling hoje, basicamente, já foi lá pelo mês de junho, mais ou menos, junho do ano passado. Que aí a gente chegou basicamente quando já mudou o nome para Soccer Rolling, quando já veio com basicamente as ideias que ele tem hoje, né? E desde então, dali a gente começou a achar ramificações dentro da própria, entre aspas, maluquice do RPG de futebol, onde a gente veio com adaptações, onde a gente veio com ideias, a série IC, que a gente chama, né? Que é, e se a seleção brasileira tivesse ganhado a Copa de 2006, por exemplo? Será que o Brasil. Aí a gente vai lá, põe toda a estrutura do time, as partidas, é uma mistura de livro-jogo também. Então, por exemplo, você vai lá, joga com a seleção brasileira. Aí, digamos, o Brasil ficou em segundo lugar no grupo, se classificou, vai pegar um time mais forte. Se o Brasil ficar em segundo, vai enfrentar o equipe. Então, tem livros-jogos nesse IC que a gente acaba trazendo assim quatro, cinco possibilidades assim diferentes. Então, quer dizer que você pode jogar várias vezes e você vai encontrar caminhos diferentes, né? Dependendo do seu desempenho, dependendo das regras do jogo, dependendo da estratégia que você tomar, né? E depois a gente veio com muitos outros projetos, essa questão, depois de você incluir jogadores que melhoram o seu time, né? Tem um projeto que foi o projeto Reboot, né? Que é a possibilidade de você misturar jogada cibernética, rejuvenescimento, etc, etc. Isso daí a gente fez lá por exemplo, eu quero jogar com o Flamengo.
tem aqui o time pronto do Flamengo de 2011. Aí você vai lá e joga com equipes em quinto lugar no campeonato. Mas e se eu etc. Então a gente fornece essa possibilidade de aventuras prontas, né? Que a gente trouxe muitas e muitas, né? A gente veio com uma versão mais de bolso, né? Para onde você tinha mais a praticidade assim de ter todas as regras em uma ou duas folhas e você jogar, etc. E aos poucos foram surgindo ideias que a gente foi vendo aqui e ali e foi tentando dar essa estrutura toda, né? Essa linha de jogos, né? Onde você pode escolher a parte mais básica, né? De liderar um time, como você pode pegar essa aventura pronta, como pode fazer a maluquice do cibernético e assim vai, né? E aos poucos sempre vai surgindo mais ideias, né? E aí vocês criaram aí uma comunidade, vocês criaram um canal no YouTube. E como foi a reação? Como foi? O pessoal baixa, joga? O pessoal reclama que o time tá mais fraco ou tá mais forte? Chega até isso ou não? Assim, até lá no próprio grupo Solo RPG do Tarcísio, lá nós somos o primeiro pessoal que formou um grupo que saiu de lá, começou lá e formou um grupo independentemente, né? Por quê? Porque a gente viu a necessidade, porque como a gente tinha muito material, a gente tinha muita coisa, foi uma ideia da gente não encher de material lá, etc, entendeu? Até porque tinha muita gente que oferecia essa resistência, para a gente não fazer com que de repente o pessoal desistisse do grupo por causa do material que a gente estava colocando toda hora, né? Então aí eu e o Vinícius vimos essa ideia de, não, vamos montar um grupo separadamente, lá a gente organiza a nossa série de arquivos e o pessoal vai lá e busca esses arquivos, né? Da forma que preferir, até para não encher o outro grupo, né? E aí veio bastante gente. No início, assim, a gente tinha pouca gente, aí depois o pessoal foi avisando aqui e ali, dando as ideias, etc, né? E não, o pessoal, muito pelo contrário, como a gente já vem lá daquela filosofia lá do solo RPG, onde não existe erros, não existe dificuldades, onde você chega lá e não, o jogo é esse, não, ó, a situação é essa, se eu não conseguir, eu vou simplesmente passar a borracha e vou começar de novo até eu conseguir, né? Então essa filosofia veio muito legal de lá, né? E claro, o pessoal comenta, nossa, eu peguei o time tal e não deu certo, etc, etc, mas assim, a ponto assim de, de criticar assim, não, isso aí tá errado, tá totalmente errado, não. Pessoal, como a gente sempre diz, né, tem a regra de ouro. Então, quer dizer, se você acha que essa regra não tá legal, faz do seu jeito. O importante é você se divertir, né? Mas assim, o pessoal assim é muito parceiro da gente lá, o pessoal tá sempre conversando com a gente. Lá o pessoal até não interage tanto no grupo em si, mas eles interagem muito com a gente no pessoal, entendeu? Então, às vezes eu pego aqui meu celular, tem 4, 5 mensagens aqui do pessoal, de pessoas diferentes, né? Nossa, eu fiz tal coisa lá, oh, você acha que a regra tal é legal por causa disso? Então, o pessoal ajuda muito a gente ali, né? E aos poucos a gente vai aperfeiçoando, vai colocando ali, né? Mas assim, a filosofia da galera é muito assim, não, putz, tente outra vez, né? Então vai lá, não deu certo, vou lá, vou pegar outro time, vou apagar a ficha aqui, fazer tudo de novo, vamos tentar, né? Então, nessa parte o pessoal lá é muito bacana nessa parte, pra ser sincero. E aí vocês começaram a produzir material e etc. E eu vi que tem o Soccer Rolling temporada 2020, né? A ideia de vocês é atualizar todo ano com o time, quem sobe, quem desce, qual como que vocês trabalham essa execução, né? Porque você tem que mudar a tabela, tem que mudar. Eu vi que vocês tiraram os times, o time que está na Série B, ou vocês têm que ver sei lá, se o Real Madrid B está na segunda divisão. Vocês têm um trabalho muito, muito grande, assim, né? De ficar lidando os dados de muitos campeonatos nacionais, intercontinentais, enfim, continentais, né? Como que é esse trabalho? No começo da temporada, vocês lançam no meio do ano, que é a temporada europeia? Como que vocês lidam com a diferença do calendário do futebol?
certo, que na verdade o Soccer Roll em 2020, ele surgiu para ser um compilado de todas as ideias que a gente teve em 2019, entendeu? Então, a evolução do sistema, é, ideias que foram surgindo. Então, tanto é que a gente se preocupou em fazer essa quantidade de campeonatos assim, para que você tenha a possibilidade de você jogar o que você quiser. Eu quero a maluquice de competir no campeonato da Suíça. Beleza, vou lá para a Suíça, para a segunda divisão. Tem um, ele vai ter um certo potencial, com certeza não vai ser um potencial muito alto, etc. Não vai ter possibilidade de brigar por grandes títulos, né? Mas você tem essa possibilidade maluca de começar lá de baixo ou lá de cima, né? E a questão da inclusão dos times, ela se tornou até mais fácil do que a gente fazer uma de jogadores, né? Porque o pessoal, a única coisa que realmente o pessoal pede pra gente, que seria inviável, né? Imagina até um site ou blog de futebol tem essa dificuldade, que seria atualizar os times, né? Então, imagina, vamos pegar no futebol brasileiro, por exemplo, que as 4 primeiras divisões têm 128 times. Vamos dizer que cada um tenha 25 jogadores, vamos colocar assim. Então quer dizer que seria o quê? 32 mil jogadores. Imagina nós termos um database de 32 mil jogadores. E também porque isso daí ia acabar sendo muito maçante para nós, porque entra aquela questão, pô, mas o jogador tal não tá mais aqui, agora ele tá em tal lugar. Aí você corre lá, atualiza. Não, mas esse que tava lá não tá mais aqui, agora ele foi para lá. Então quer dizer que até inclusive nas regras a gente fala, né? A gente não fornece elencos, né? Para deixar o bel prazer de todo mundo, né? A gente se espelha muito no futebol de botão, porque o futebol de botão ele você vai lá, forma o seu time lá, você pode misturar jogadores de todas as épocas, não importa. O importante é você estar ali brincando, jogando com. Ah, eu acho que esse aqui é o melhor centroavante que eu vi, esse aqui é o melhor lateral esquerdo que eu vi. Você vai lá e põe o time do jeito que você quiser. Então é basicamente essa essência que o Soccer Rolling pega, né? E ele serviu 2020 mais como uma atualização, um compilado de tudo que a gente fez em 2019, né? E a gente viu a necessidade de colocar esses outros campeonatos aí, tanto que o manual ficou extenso até demais, com 114 páginas, né? E a gente pretende, né, fazer algumas atualizações, etc, etc, né? E a gente vai também tentar trazer manuais mais enxutos, né? Onde você, não, eu quero o campeonato tal. Aí você vai lá, pega no grupo lá, eu quero jogar campeonato escocês. Você vai lá e pega no nosso grupo campeonato escocês. Aí vai ter estrutura no manual, até para o manual não ficar tão extenso, né? A gente viu a necessidade de colocar esses times aí, outros campeonatos, para mostrar o potencial que o jogo pode chegar, né? A gente está preparando aí coisas bem interessantes aí em seguida aí, com certeza aí vai ser bem, bem interessante aí atender muitas das expectativas do pessoal, né? Das sugestões que o pessoal passa, né? Basicamente, só que o 2020 é um compilado. É um compilado de tudo que a gente fez em 2019 e o 2021 não vai fugir disso, não. Vai ser basicamente um compilado com algumas adaptações e aperfeiçoamentos de tudo, né? Das regras e do sistema do jogo, né? Então, pelo que você fala, tem uma comunidade muito, muito presente, assim, né? O pessoal joga, testa, tem ideias novas. Você pode falar alguma ideia assim que vocês já estão pensando para 2021 ou não? Ou é segredo de mercado, assim? Vocês estão pensando em mudar alguma coisa? Ou, assim, uma regra nova? Ou rever alguma coisa? Ou não? Não, a gente revê muito as regras, né? A gente sempre está revisando algumas regras. A gente até diz pro pessoal assim, ó, é, não é um manual novo, entendeu? Ele é uma ideia nova, uma adaptação nova. Se você gostou daquela regra que você viu no arquivo lá de abril, utiliza ela. A gente tenta manter as regras compatíveis para que de maneira assim você realmente faça o teu setup, né? Podemos dizer assim. Então, até inclusive nesse meio tempo a gente fez até uma mesa de soccer rolling, né? A gente fez via Telegram, para você ter uma ideia. Que no Telegram ele tem a possibilidade de você fazer as rolagens. E a gente fez uma mesa do soccer rolling, um campeonato brasileiro. A gente reuniu eu, Vinícius, mais alguns amigos nossos aqui. E a gente formou uma mesa, né, de RPG onde você
jogava, né, as partidas ali, etc. Se você ganhava, você descrevia os gols, então você imaginava lá, por exemplo, o meu time ganha de 2-0 do seu. Ó, o jogador, como é que foi o gol? Ó, o jogador veio pela lateral direita, cruzou para o outro, a zaga afastou e o centroavante veio e fez o primeiro gol, aos 30 minutos de jogo. Então descrevia como se fosse uma reportagem, entendeu? Então, e tanto que quando a gente começou, a gente falou, tá, qual vai ser o setup? Como é que vocês querem fazer esse jogo? Vocês querem usar qual regra, entendeu? Então a gente tenta manter essas várias regras, mas como uma possibilidade de você adaptar o jogo para a forma que você quiser, entendeu? Ah, não gosto dessa regra, essa regra não é legal. Não, não tem problema, não vai interferir no jogo. A regra básica é aquela, os dois dados de 6 e comparar os potenciais, né? Que tiver maior ganha, se houver diferença mínima é o empate, etc, etc. Então, é mais essa questão da gente traz as regras novas, mas como uma forma de você tirar ou colocar o que você quiser, né? E é legal porque acaba aguçando a criatividade do pessoal. O pessoal fala assim, tá, mas e se eu fizer tal coisa? Será que vai ficar legal? Etc, né? Então a gente vai tentando. Basicamente, o Soccer Rolling a gente não vai fugir muito dessa estrutura, né? A gente vai tentar manter ela e trazer só algumas ideias novas assim, mas basicamente é aquilo. Você escolhe como que você quer jogar, né? Mas tem material que a gente está preparando agora no dia 12 aí, no domingo a gente está lançando uma ideia aí nova aí, muita gente falou que vai abalar as estruturas, mas vamos ver, né? A gente vai mostrar pro pessoal aí e esperamos que tenha êxito, né? Que a gente realmente seja feliz nessa decisão que a gente teve aí. Bom, dia 12 é daqui a, né, 4 dias. O vídeo vai sair, já foi lançado, né? Até trabalhar no vídeo, acho que devo lançar, demorar algumas semanas para a gente lançar. Mas, então, vamos ver. Aí você vai poder falar, opa, deu certo mesmo. Ou não, né? Enfim. Criar o Soccer Holding, assim, você já era fã de futebol, você assistia, acompanhava, ou o Soccer Holding te levou a... Não, sempre gostei de futebol, desde a minha infância. É aquele negócio, né? Então eu sempre gostei muito de futebol de botão, de futebol eletrônico mesmo, até porque na verdade eu sou um perna de pau, né? Mas assim, então para compensar a habilidade física que eu não tenho, né? Mas eu sempre gostei muito de futebol, assim, eu colecionava revistas de futebol, né? Tive a oportunidade de já ir no estádio ver meu time jogar algumas vezes, né? E então sempre acompanhei, né? E foi muito legal porque aí com a ideia do Vinícius ali no inicial, com aquele start ali, a gente já veio lembrando de elementos do futebol, ele veio lembrando de outros e a gente foi encaixando, mas eu sempre fui um grande entusiasta do futebol, né? Assim, até por causa da correria do dia a dia, às vezes a gente não acaba acompanhando como a gente gostaria, né? Mas eu sempre fui um grande entusiasta, sempre gostei de futebol, sim. E o Soccer Holding te fez, mudou a forma como você vê futebol ou não? Você começa a assistir jogo e começa a pensar regra, você olha, você lê as análises, os comentários, fala assim, caramba, isso daqui a gente pode colocar no jogo, ou não, ou não alterou? Te aguçou algum olhar, assim? O que um técnico faz, como que pode melhorar, ou não? Ou você já tinha essa visão? Não, sem dúvida, porque acabou se tornando até um treinamento, né? Porque você começa a enxergar as coisas de uma outra maneira, né? Às vezes você tá lá assistindo a partida, até coisas assim que a gente começa, até porque eu também gosto muito de jogar futebol no videogame, mas realmente isso acontece. Às vezes você tá assistindo uma partida, você tá vendo, nossa, aquele time ele não tá marcando a saída correta do outro, os laterais estão subindo demais, etc. Por que aquele atacante está jogando recuado, etc. Então você acaba sendo treinado, né? Porque aí é bom por causa que você está vendo alguma coisa interessante no jogo e você vê, poxa, se eu adaptar para o soccer rolling, isso aqui vai ficar assim, assim, assado. Não, não vai ficar legal, mas vou tentar. Pô lá, ele realmente, a gente acabou sendo treinado e isso aí não é só com a gente, não. Tem muita gente aí, alguns amigos nossos aí que comentaram, assim, falar, nossa, parece que
parece que me treinou para eu poder entender melhor uma partida de futebol, entender a parte tática, entender a parte mais estrutural do jogo, né? Então é muito legal assim, e ele traz muitas ideias. Então não só o próprio futebol visto na televisão, mas como o futebol de videogame, o futebol estilo futebol manager, Brasfoot, etc. Então eles dão muitas ideias pra gente, né? Então a gente vai indo. A gente tem aqui uma série de ideias anotadas aqui, mas só que tem coisas que a gente nem tentou, tem coisa que tentou e não deu certo, tem coisa que tentou e deu certo, tem coisa que a gente está tentando encaixar, que é bom, dando tão certo, etc. E a gente vai fazendo assim, realmente. E acabou treinando a gente. Bom, então acho que eu vou te fazer. Você falou que você foi ver o seu time, né, no estádio. Acho que é na Fonte Luminosa, Ferroviária, né, que você está falando. Já que você mora em Araraquara, fica melhor assim falar isso. E vocês chegaram a pensar numa variante que o jogador jogue com um jogador de futebol ou não? Ou não pensaram nesse sentido? Ah, com certeza, né? Porque que a gente, o espírito principal, isso daí eu já vi em outros jogos também, é você controlar um grupo, né? Porque a questão de você controlar o grupo é a mesma coisa, assim, por exemplo, a gente sabe, vamos trazer para o RPG tradicional, né? Onde nós temos lá um guerreiro, a gente sabe que o guerreiro vai lá, vai atacar diretamente lá os seus oponentes, o clérigo já vai ser naquela parte mais comedida, de curar, de dar o suporte para os jogadores. Então, cada um, da mesma forma que esses personagens de RPG mais tradicional fazem, também tem os jogadores onde cada um funciona de alguma maneira. Um vai lá, vai fazer os gols, o outro vai defender, o outro vai ser o goleiro, etc. Então, é uma possibilidade de versatilidade, né? Então, você vai ter lá como controlar jogadores diferentes, pessoas diferentes, e juntas, né, elas vão para um objetivo comum que é o quê? Vencer as partidas, vencer os campeonatos, etc, etc. Quando a gente projetou o Soccer Rolling, depois mais para frente, depois quando era The Manager e virou o Soccer Rolling, a gente veio com essa ideia, né, de coletividade, né, onde todo mundo é importante para um bem maior, né? Então a gente veio com essa ideia assim, trazer isso não é descartado uma ideia dessas, né, com certeza, mas ela é bem interessante. É algo que a gente já pensa já há bastante tempo, né? Você está falando, né, dessas ideias de jogo. Você tem alguma data, alguma ideia já para jogar enquanto jogador? No dia 12 de julho lá, lançamos o Soccerone Jogador, né? Que é realmente o ponto máximo, né, do jogo do Soccerone, né? É algo que o pessoal estava pedindo muito desde o início, né? A gente sempre, como eu já disse, né, tratou dessa parte de coletividade, etc, etc, né? Mas aí dessa forma a gente acabou trazendo mais para uma fórmula de você, não quero controlar um grupo, eu quero controlar um personagem, eu não quero controlar a galera toda. Então tá, você vai controlar um jogador, um personagem, você escolhe lá a posição, quer ser goleiro, atacante, lateral, etc. E você vai ser encaixado em um time, numa carreira que começa lá com os 17 anos e até os 40, 40 e poucos. Então, o Soccerone jogador, ele traz essa parte de você realmente estar cuidando de um personagem, né? Ele vai ter os seus atributos pessoais, ele vai ter as suas facilidades, etc., conforme a posição que ele escolher, né? E como ela vai ser utilizada em campo, inclusive, né? Se você é um goleiro, você vai ter possibilidade de fazer defesa. Ah, perfeito. E o interessante é que você pode utilizar ele em conjunto com o Soccer Roll. Então quer dizer que você vai lá, você faz a sua campanha lá como como o seu time, né? Mas aí dentro do seu time você vai estar lá, você vai estar inserido como jogador. O Adriano Pérez está lá como jogador do time X e vai tentar fazer tentar provar, né, que é um que nasceu
a entrar em campo e tentar ter um bom desempenho a ponto dele conseguir ser efetivado no time, de ser contratado por outros times, etc., e possuir uma carreira de jogador de futebol, né? Então, o soccer rolling jogador acaba sendo o nicho que o pessoal pedia muito, né? Sempre manteve essa cidade, mas esse sim, realmente, assim, muita gente dizia que o Soccer Run não tinha tantos elementos de RPG, agora vai se surpreender, já está se surpreendendo aí com o Soccer Run jogador, né? Com a possibilidade que todos tenham as suas habilidades e elas são aplicadas, né, diretamente em campo, ali, diretamente dentro de uma partida, né? É bem interessante. Eu vou te contar uma história. Mais ou menos uns 22 anos atrás, eu e um amigo meu fomos narrar uma RPG em um projeto cultural com jovens carentes, etc. E a gente fez 2 mesas, né, cada um, e a gente foi contando as histórias, e o meu amigo falou, deixa cada um ser o que ele quiser. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, virou para um garoto, e você? Eu quero ser o Zidane. Aí ele falou, bom, tá Nossa! bom, é o Zidane. Só que ele Sim. jogou um RPG tradicional, alguma coisa ali, joga o dado, você faz. E da vontade de falar, bom, agora tem como ele jogar com o Zidane, sendo o Zidane treinador ou sendo o Zidane jogador, né? Agora então vai ter essa possibilidade. Exatamente. Você podia falar, olha, tem aqui se você quiser jogar, mas é que na época, 20 anos atrás, eu não tirei isso da cabeça porque enquanto narrador você fica pensando, caramba, como você resolve isso, né? Mas É foi bem verdade. interessante o quanto que apareceu, sabe, sim, o cara queria ser o Zidane, né? E daí eu acho que foi logo depois da Copa de 98, assim, que o Zidane estava em evidência, né? Então foi uma dificuldade que agora pelo menos a gente já sabe que vai ter esse, pelo menos como resolver. E deixa eu te falar, como que encontra todo esse material que vocês produziram e ainda estão produzindo? Vocês têm uma conta em Dungeonist, vocês têm o grupo do Facebook, como que é? Exato, a gente tem os arquivos básicos, né? A gente colocou lá no Dungeonist, né? Tá no Dungeonist. Mas assim, todo o nosso acervo, assim, desde quando era The Manager RPG, assim, quando ele tinha aquela proposta extremamente simples, tem lá no nosso grupo do Facebook, né? Na camiseta, aí você digita isso daqui lá no Facebook e vai cair direto no nosso grupo lá. É só É chamar a Soccer gente lá, a Holding, né? gente. Soccer Holding. Isso aqui, ó. Tá, Isso, entendi. soccer, futebol e rolling rolar. Ok. E então é só jogar lá no Facebook lá que já vai direcionar lá. E a gente tem o nosso canal no YouTube, agora tá um pouquinho parado aí por falta total de tempo aí, mas a gente vai tentar atualizar isso o quanto antes, né? Para dar uma renovada lá, mostrar todas as possibilidades que você tem. Lá no Soccer Room você encontra todo o acervo, né? Mas no Dungeonist, em alguns outros grupos aí, vocês encontram facilmente aí os arquivos principais do Soccer Room, né? Mas quem quiser conhecer tudo mesmo, tudo que tem o Soccer Room, tem lá no nosso grupo do Facebook, lá nos arquivos. Lá. A gente tá, acho que, com quase 70 arquivos lá, mais ou menos. E tem também material produzido pela comunidade, assim, ou não? Apareceu já alguém querendo, eu quero fazer uma coisa nova, eu posso fazer? Tem alguma produção da comunidade ali no, ou ainda não teve? O pessoal mais joga? Não, o pessoal mais joga, mas tem muita gente ali que participa ali, que faz material. Um deles, um grande amigo nosso ali, é o Amir. O Amir, ele foi classificado no espectro autista e ele é um grande entusiasta. Ele conheceu, por acaso, o Soccer Rolling, mas ele jogava muito Futebol Manager, Championship Manager, etc. E conheceu o Soccer Rolling e se apaixonou pelo Soccer Rolling, né? Então, e ele, inclusive, né, mesmo dentro desse espectro dele, ele que criou, inclusive, o futebol americano,
ele que vem com as ideias, então assim, ele é o nosso membro mais ativo, né? Assim, ele está sempre dando ideias, fazendo campanhas e trazendo regras, né, novas também. Ele é fenomenal, um grande amigo nosso aí. E ele veio e trouxe esses projetos, né? O pessoal joga mais, mas o pessoal é mais assim de chegar e falar, o que vocês acham? Vem e pergunta pra gente. Mas a gente dá total abertura, quer fazer um mundo lá espacial lá, pode fazer. Quer fazer um mundo com extraterrestre? Pode fazer, entendeu? A gente dá essa liberdade porque é para todos se divertirem, né? Não existe uma isso é meu e ninguém vai mexer, entendeu? A gente quer realmente que o pessoal produza, que o pessoal venha desenvolver a criatividade, né? Porque isso é, como eu digo, acaba sendo treinamento até pro dia a dia, né? Muitos deles são jovens, e quando chegar num emprego, numa faculdade ou até mesmo numa empresa, eles vão ter esse espírito de coletividade, esse espírito de desenvolver criatividade. Isso daí acaba sendo um treinamento, né? Se a gente puder proporcionar isso, ótimo, né? E como eu disse, Soccer Only acaba sendo uma porta de entrada, tem sido uma porta de entrada até para o próprio hobby, né? O próprio Amir, ele não conhecia o RPG de mesa, acabou conhecendo, hoje já estava até comentando comigo aqui umas ideias, etc, de outros jogos que ele já tinha visto, etc. Então, isso é bem interessante, mas o pessoal produz bastante lá. Mas basicamente, eu e o Vinícius que somos dois malucos que tem material que começa a mandar toda hora, basicamente. E esse trabalho de garimpar campeonatos, times, como que vocês fazem? Vocês dividem assim, ó, você pesquisa aqui os da Europa, eu vou pesquisar da América do Sul, a gente vai catalogar o potencial dos times, assim, vocês conversam, e esse time? Não, esse time é 8, é 7, vocês chegam assim a um acordo ou não? Como funciona assim vocês discutem o time, vocês discutem onde o histórico do time, etc. A gente pega muito momento, né, do time, assim. A gente tem uns cálculos malucos aqui que a gente foi vendo aqui, porque basicamente o que acontece? O potencial do time dentro de uma rolagem de dois dados de 6 lados, o potencial nada mais é do que a possibilidade de vitórias dele, né? Então, por exemplo, se nós temos lá um time que tem a potencial 7, rolando dentro dos valores dos dois dados de 6 lados, é a possibilidade que o 7 tende a aparecer. Seria, acho que é 21 para cada 36. Então, quer dizer que seriam uns 58, 59%. É a possibilidade que esse time tem de vencer uma partida, né? Então, basicamente, o potencial nada mais é do que essa comparação, entendeu? E a gente foi achando, através de tentativas, etc., como chegar a isso, né? A gente divide, sim, essa parte, né? Eu puxo mais para o lado da Europa, o Vinícius puxa mais para o lado das Américas aqui, e a gente vai, ó, o que você acha? Ó, tem um time tal aqui, nossa, mas esse time aqui é tradicional, mas tá na segunda divisão. O que a gente faz? Não, deixa ele lá, ele não tá bem mesmo, né? E acaba sendo um desafio, de repente, um bom time tá numa segunda divisão, ou tá de repente como um time mais fraco da primeira divisão dele, e acaba se tornando desafio, porque aí você pega, poxa, esse time aqui é um bom time, eu vou jogar com esse time, eu vou fazer esse time ser grande de novo. Ou, poxa, eu simpatizei com esse time da segunda divisão, eu vou fazer ele subir, etc. Então, a gente divide assim, essa parte de trabalho, a gente conversa muito. A gente tem uns cálculos malucos aqui que a gente faz aqui para encontrar valores, encontrar adaptação, né? Mas a gente geralmente faz o que tu achou? Tu acha que esse aqui entra mais com um potencial maior, esse com potencial menor. Acho que ele não chega a ser tão bom, acho que ele não chega a ser tão ruim. Então, basicamente, a gente troca muito a ideia quanto a isso. A gente faz uma pesquisa meio que separada e depois a gente junta tudo, um passa pro outro, ó, o que você acha? A gente vai revisando. Ó, acho que tal coisa encaixa mais nisso e outra encaixa mais naquilo, né? E a gente vai fazendo assim, cada um vai fazendo, ele dentro das possibilidades dele também, por causa do serviço dele, e eu dentro das minhas. E a gente vai fazendo e vai se ajustando aí, devagarinho. Olha, eu não sei se vocês têm, né? Mas aí eu acho que vocês poderiam fazer eu não sei se você já fizeram, você falou de 2006, mas as grandes injustiças do futebol, né? Hungria 54, a Holanda 74, o Brasil de 82, aquelas injustiças que a pessoa, não, esse time não podia ter perdido
E o pessoal aparece falando assim, ó, eu quero refazer isso daí porque eu quero passar por esse momento. Vocês têm essa ideia, assim, essas grandes tragédias do futebol e etc., aparecem nas discussões da comunidade, etc., ou não? Aparece sim, a gente fez até uma pesquisa uma vez lá perguntando pro pessoal qual é o time que você acha. É a série C, né? É uma série que nós temos lá, a série C. Então, por exemplo, tem a Inglaterra de 2008, tem o Brasil de 2006, tem a Argentina de 94, que realmente foi algumas injustiças, né? E entra, né, inclusive lá agora que a gente já tem no projeto aí, que tem projetos que a gente acelera e outros a gente desacelera. E tem o projeto ICI Seleções, né, que está inclusa, né, a Hungria, que está inclusa a Holanda, que está inclusa o Brasil de 82, etc., né? Aí a Argentina de 94. Então, tem lá algumas seleções lá. É um projeto que a gente desacelera, né? Mas aí a gente vai e prioriza outros, né? Mas o pessoal vem sempre com as ideias, não só de seleções, né? Mas também de times, né? Poxa, aquele meu time podia ter feito tal coisa, acabou não dando tão certo. E tem a série lá, o e se, né? Que a gente chama, né? E se acontecesse tal coisa, etc, etc, né? Além de torneios fictícios, né? Por exemplo, a gente trouxe o torneio da Catalunha, por exemplo. E se a Catalunha se tornasse um país? Como é que seria o campeonato nacional da Catalunha? Quais seriam os times que jogariam lá, etc, entendeu? Então tá tudo lá. Tem o torneio catalão, é o nome até, não é torneio da Catalão, torneio catalão. E além de outras ideias aí que a gente tem, que a gente deu uma desacelerada aí, mas logo logo a gente vai também estar colocando nesses moldes assim, né? E se, por exemplo, existisse ainda a seleção nacional da União Soviética, se ainda existisse a seleção nacional da Iugoslávia, se ainda existisse a seleção da Tchecoslováquia, por exemplo, né? Como é que seria? E se essas seleções fossem assim, assado, entendeu? Por povos, por regiões, etc. Como é que funcionaria isso? Então isso daí é projetos que a gente desacelerou, mas que estão ali prontinho, porque eu e o Vinícius somos dois malucos, né? A gente tem ideia, já escreve papel, já começa a digitar dentro da possibilidade, né? Então, mas é realmente o pessoal comenta muito, né? O pessoal fala muito de times, né? Muito dos seus times de coração. Nossa, o meu time perdeu lá um campeonato tal lá, não podia ter perdido, era um campeonato que iria ter ganhado, etc. Então, isso que é interessante, né? E o lado legal do nosso grupo é isso, sabe? Que todo mundo dá a sua opinião, assim, não, a gente sugere, né, a questão de, ó, não vamos brigar aqui por causa do time A e do time B, né? Aqui a gente todo mundo é soccer rolling, né? Mas o pessoal comenta muito assim, nossa, eu queria muito que meu time tivesse ganhado lá a Libertadores, tivesse ganhado o Mundial, tivesse ganhado isso, ganhado aquilo, né? Então, o pessoal dá muita ideia assim, né? E graças aos nossos pedidos, o pessoal não se exalta lá, entendeu? O pessoal faz os comentários com todo respeito, com toda sem ofender ninguém, sem ofender de repente o time A, o time B, né? Porque não é a intenção, a gente tem que mais é que se juntar, tem que ser uma parceria só. A gente está jogando um jogo se divertindo e não competindo qual é o melhor e qual é o pior, mas assim, tipo, uns contra os outros, né? A gente compete é com o jogo, a gente não compete uns com os outros, né? A verdade é essa. Ah, legal, legal. E aí, nesse sentido, né, vocês estavam falando, o futebol, inevitavelmente, tem o grande momento, né, que é a Copa do Mundo. Vocês pensam em fazer uma edição 2022 ou uma coisa que é a Copa do 4 em 4 anos, né? É aquele momento em que o mundo para ver o que está acontecendo, tem muita expectativa, né? Você sendo brasileiro, você sabe muito bem o que acontece, né, em Copa do Mundo. Você tem assim, vocês têm essa ideia? Não, vamos fazer alguma coisa especial para a Copa ou não? Ou vocês não pensaram em algo assim? Na verdade, a gente já tem o arquivo Soccer Roll em seleções, né? Então, o arquivo Soccer Roll em seleções, ele te dá a possibilidade de você jogar, por exemplo, se você escolher a gente catalogou lá, foi exaustivo, mas catalogamos as 210 seleções do mundo, 210 seleções nacionais,
e você escolhe, né, uma seleção e você pode jogar, vamos dizer, se você escolher uma seleção europeia, você vai lá, vai poder jogar a Eurocopa, a Liga de Nações e as eliminatórias para a Copa do Mundo também. Então quer dizer que a gente já fez esse arquivo já pensando a longo prazo, né? Então quer dizer que eu posso começar aqui representar, vamos dizer, eu escolhi o Brasil para 2020, eu vou ter a Copa América e eu vou ter as eliminatórias para chegar até a Copa do Mundo de 2022, né? Então, o Soccer Rolling Seleções ele já acaba sendo mais amplo por causa disso, mas uma edição comemorativa não é uma má ideia não, é, né, bem interessante assim para quem não quiser pegar toda aquela campanha, pelo menos pegar, ó, eu quero jogar só a Copa de 2022. Não é uma má ideia não, já está anotado. Ah, que bom que saiu alguma coisa aí de ideia. E aí você falou de Olimpíada, assim, o pessoal mandou para você futebol americano, vôlei, até Fórmula 1. Fórmula 1 chegou a se concretizar o jogo ou não? O meu jogo pessoal, que no caso eu tinha feito de Fórmula 1, eu acabei engavetando. Aí, por causa da falta de apoio, da crítica que o pessoal a ponto de virar motivo de chacota, eu abri mão. Só que enquanto o Celso comentou a ideia, eu comentei com ele, ó, eu tenho uma ideia, assim, tu não quer dar uma olhada nos meus esboços? Aí eu peguei, passei os esboços para ele veio com uma ideia original muito boa também, e trouxe, né, e fez lá um projeto solo do Fórmula 1, né. Até esses dias o Vinícius comentou comigo, falou assim, pô, aquele teu jogo de Fórmula 1 é tão bom, que não sei o que, é interessante, por que você não faz, etc, né? Eu falei, vamos ver, né? Tá ali, tá na gavetinha ali do lado, vamos ver, né? Mas basicamente, assim, o meu foco é o soccer rolling, assim, é o que realmente me dá prazer de fazer, a quantidade de amigos que a gente tem, de pessoas que vêm conversar com a gente, isso é muito legal, né? Mas nunca é descartada, né, uma possibilidade de um retorno, né, do jogo de Fórmula 1. É que a parte do futebol ela é um pouco mais tranquila de você fazer uma adaptação, fazer um jogo, né? Já a parte de Fórmula 1 é uma parte muito mais delicada, depende de todo um direito autoral, depende de toda uma situação bem complicada, entendeu? Então a gente tem que acabar fazendo uma coisa fictícia demais e eu acho que acaba descaracterizando muito, né? Imagine um jogo de Fórmula 1. Por exemplo, eu não posso usar a equipe Ferrari. O que eu vou ter que colocar? Vou ter que colocar o que? Equipe Ferrari? Entendeu? E você vai, pô, mas a Fórmula 1, a gente pensa na Ferrari, mas cadê a Ferrari aqui? Não tem Ferrari, eu não posso usar o nome Ferrari, com medo de processo, de seja lá o que for, aí a gente acaba dando uma desanimada. Já no futebol já é uma coisa muito mais tranquila, mas que está inserido ali no nosso meio ali acaba não tendo tanta essa dificuldade, né? Então isso acaba atrapalhando, né, no caso do Fórmula 1, de projetos futuros por causa disso, né? Tem até quando a gente fala de futebol, tem aquela disputa, né, do FIFA e do Pro Evolution Soccer, né, que aí tem alguns times, não tem outros, e aí você coloca uns nomes que não, né, e aí às vezes o pessoal até desanima, assim, daqui eu não mas nesse sentido, queria que você falasse um pouquinho das Olimpíadas, porque a gente falou, passou rápido. As Olimpíadas você ia colocar, vocês chamariam mais pessoas também, né? Você falou de natação, vocês tinham essa ideia aí de. Isso, a ideia ela deu uma parada basicamente por causa da pandemia, né? Mas ela tá lá, nós temos o nosso grupo lá, tendo um número reduzido de pessoas, mas assim, todo mundo já tá fazendo alguma coisa. Alguns fizeram, alguns deram uma parada. O próprio Amir que eu citei é um que nossa, já tem uma ideia atrás do outro, já começa a escrever, etc, etc, né? Então o nosso foco das Olimpíadas seria o quê? Reunir todos os esportes coletivos, né, que estão ali e cada um fazer a sua adaptação, né? Funciona quase como que assim, eu tenho que desenhar uma paisagem. Cada pessoa tem uma forma diferente de imaginar aquela paisagem. Uma vai ser mais detalhista, outra vai ser mais superficial, outro vai esquecer de alguns detalhes, outro vai ser detalhista até demais. Então, a intenção é essa mesmo, sabe? Que cada um tem uma visão diferente dos esportes, né? Digamos assim, eu tô lá com futebol com soccer rolling, beleza. Mas aí vai chegar lá o cidadão que vai criar o sistema vôlei RPG, vai lá e vai colocar
o vôlei é RPG, basquete, etc. Então, cada um vai ter uma visão e a gente está incentivando justamente isso. Ó, como é que seria na sua visão uma partida de basquete? Como seria na sua visão uma disputa de natação, atletismo, né? Que é uma coisa foge um pouco assim da coletividade, por exemplo, de handball, vôlei, o próprio futebol em si, né? E trazer coisas novas, né? Como até inserir o automobilismo, né? Fórmula 1, como inserir o futebol americano, né? Um rugby, digamos, né? Uma adaptação para o rugby, né? Então a gente tenta, né, fazer esse incentivo que o pessoal venha, né, a ter ideias, né, de a sua visão. De repente o pessoal pensa assim, pô, o soccer rolling eu acho que essa visão não é legal. E se fosse assim? Beleza, você pode fazer assim. Mas você também pode trazer outros esportes. De repente a sua ideia ela se adapta muito melhor em outro esporte e acaba não se adaptando bem a outro, né? Então quer dizer que uma ideia acaba puxando a outra. Então o pessoal acaba se ajudando quase que sem perceber, né? Então, ó, tem um elemento lá que eu vi no soccer roll é legal, no do basquete é legal, eu vou aplicar isso no handball. E assim vai. Entendeu? Como uma forma de reunir esse pessoal, né? Com esse nicho aí do RPG esportivo aí que pode ser que seja uma tendência ou não, né? Que o pessoal está começando a voltar mais os olhos para isso, né? Isso é muito legal. A gente muitos dizem até que a gente é precursor disso, né? Isso daí é muito legal essa alcunha que o pessoal passou aí para nós, né? Mas é de todos, né? Na verdade, é coletivo, né? Não é só o esporte que é coletivo, mas tudo isso é uma ideia coletiva, né? Então basicamente é isso, né? O pessoal vem trazendo muitas ideias lá, agora deu uma estagnada, mas o pessoal tá lá trazendo ideias. Esses dias até veio um rapaz aqui comentar comigo sobre o de basquetebol, o que eu achava, então isso é muito legal, entendeu? Acaba trazendo com que o pessoal venha com essas ideias novas aí, né? E aí, uma pergunta. Você desenvolvendo o soccer rolling, você lidando com os jogos, né, de basquete, Fórmula 1, os jogos que a gente chamaria de mais tradicionais, o D&D, em, em que espaço eles estão hoje nas suas prioridades? Você ainda olha e fala assim, opa, saiu um livro novo, saiu uma... Ou você está mais centrado, assim, você tem essa busca, ou você está mais interessado mesmo em desenvolver o soccer rolling? Não, antes de tudo, eu sou um jogador de RPG, então eu tô sempre por dentro aí do mercado, aí de tudo que aparece, novidades aí, né? E, e até, inclusive, assim como eu disse, né? Pela falta de tempo do RPG, eu acabei migrando muito para os board games. Então, eu adquiri alguns board games, etc, né? Mas a questão aí de grandes jogos, aí como o caso, por exemplo, do Tormenta 20 e etc, assim, que vem surgindo sistemas novos, ideias novas, ou até livros novos, a gente a gente adquire, sim, com certeza. Não, quanto a isso, isso nunca vai mudar, né? Infelizmente, felizmente, né, na verdade, né? Apesar do meu foco, assim, criativo ser em cima do soccer rolling, né? Eu ainda sou um jogador de RPG, né? E isso aí ninguém vai me tirar. Não, legal, legal. E aí, nesse sentido, você se imagina produzindo conteúdos que não sejam para o soccer rolling, para, né, para esse caminho que vocês seguiram? Como eu falei, sei lá, eu vou escrever uma aventura para D&D, eu vou escrever uma aventura de outro sistema, medieval ou cyberpunk, ou vocês assim, você ainda continua consumindo, continua buscando, né, entrando, mas você se imagina escrevendo outro material ou não? Ou você escreve para outro? Não, e quanto a essa parte criativa, realmente, assim, eu acho que eu acabei canalizando tudo até demais. Esses dias até eu estava comentando com o Vinícius sobre o D&D, e eu falei assim, nossa, eu já tô vendo o personagem, em vez de mim com uma lança, com uma espada, eu tô vendo ele chutando uma bola já. Então quer dizer que acabou realmente assim, essa parte de pensar em materiais para outro estilo, acabou dando realmente uma esfriada, né? Aqui teve alguns amigos meus aqui que
que vieram com sugestões de aventuras prontas e a gente deu até algumas ideias, etc. aqui, né? Mas eu não sei se eu acho que eu conseguiria fazer com tal grau, porque o Soccer Rolling acaba se tornando uma paixão, né? É algo assim que realmente você faz de sai é tão sai, sai tão naturalmente do teu íntimo, assim, que isso, não sei se eu conseguiria fazer tão bem de uma forma, por exemplo, numa aventura medieval, numa aventura espacial, etc, etc, né? Talvez a gente consiga, né? Pelo conhecimento que a gente tem, né, em todos os tipos de RPGs, né, todo tipo de cenários, né? Mas eu não sei não, eu não me garanto mais, infelizmente, porque tudo assim que eu relaciono a jogos, eu acabo focando, eu acabo voltando não só para o futebol, mas acabo voltando para esportes, né? Não sei, eu acho que eu acabei achando achei o meu nicho sem querer. Adriano, e agora eu queria imaginar uma coisa, né? Aquele narrador lá em Porto Alegre que falou que você não poderia ser daquele clã, imagina ele olhando agora e falou assim, porra, aquele cara lá fez um RPG de futebol, né? E o que você pensa disso daí? De você olhar e falar assim, pô, realmente eu acho que dava para ser aquele clã, né? Ou não? Ah, pô, poderia sim, né? Na verdade às vezes é aquela tendência, aquela visão da pessoa, não, tem que ser só aquilo e outra coisa. Ele acabou, mesmo sendo um narrador, eu acho que ele acabou não pegando a essência realmente do que é de jogar RPG, que você pode ser o que você quiser. E outra, né, o pessoal que jogou comigo aquela situação tinha gostado muito do clã que eu tinha escolhido e achou que eu estava perfeitamente adaptado, né? Na época eu fazia teatro também e acabou encaixando perfeitamente, até pelo fato do storyteller puxar muito essa parte do mais teatral e menos da rolagem de dados, né? Mais do live action, né? Então, eu creio que ele acabou não assimilando totalmente isso daí, acabou achando que deveria ser de uma forma, mas acabou tirando a diversão, né? É, a gente já vi muitos relatos de muitas pessoas que queriam jogar e acabaram não podendo jogar porque queriam impor que aquele jogador, que aquela pessoa fizesse o que eles queriam, que era o que achava que era bom para o mestre, né? Mas sendo que o mestre deve pensar nisso daí também, que ele tem que ser desafiado, não é um desafio simplesmente com um guerreiro, com um ladino, com um mago, ele tem que ser desafiado até pela forma da interpretação do teu jogador, você tem que contar uma história, todos estão contando uma história em conjunto, né? Então quer dizer que o desafio, a ideia que o jogador está te dando, é um exercício até para você fazer com que aquela história encaixe perfeitamente, né? Então sei lá, né? Sei lá como é que o cara tá se sentindo lá, né? Se a gente conseguiu alguma repercussão, alguma coisa, isso daí se dá muito, né, dessa quantidade de amigos que a gente tem aí, que tem apoiado o nosso projeto, que tem sido parceiros da gente aí e encontrado, né, através da nossa ideia aí uma oportunidade, né, de jogar, de reunir os amigos, de se divertir, de dar risada, né? Até um amigo meu falou que o impressionante de você jogar o Soccer Rolling é que você fica mais tenso do que jogando numa mesa, porque você fica jogando, você tá lá com o time A e você vê o time B, e você fica torcendo pro time B perder. E às vezes o time B conseguir um resultado, você fica assim tenso. Então quer dizer que é um pico, né? Você fica triste e você fica feliz no mesmo momento. Então acaba sendo muito intenso, né? Então isso é muito legal, que se a gente conseguir trazer isso, é fenomenal a gente conseguir trazer essa essência de coletividade, de parceria, de todo mundo estar ali junto no mesmo lugar, reunindo, se divertindo, contando uma história, por que não, né? Que foi no teste que a gente fez no Telegram, que o pessoal começou a comentar o seu gol, ó, eu fiz um gol assim, ó, eu vou. Ele narra, né? Ele narrou, a gente diz, ó, o microfone é seu, até a gente brincava, ó, o microfone é seu. Aí o pessoal vai lá e fala, né? Ó, o meu jogador fez, lançou para o outro lado, chutou fora da área, acertou o canto, etc. Então isso é muito divertido, né? E as adaptações malucas também que a gente faz, né? A gente fez até a adaptação do futebol do Super NES lá, o Deluxe, a gente fez do Mega Man Soccer. Então a gente vem trazendo adaptações assim que acabam encaixando para dentro do futebol também ali. Então quer dizer que tipo assim, ó, eu joguei o Deluxe lá,
lá na época do Super Nintendo lá, mas eu posso jogar o Soccer Rolling porque ele tá adaptado. Ó, eu quero pegar aquela seleção, aquele time que tinha lá no Deluxe e vou jogar o torneiozinho aqui. A gente fez também toda uma adaptação em cima disso daí. Pra quê? Pra agradar todos os nichos, né? Tanto a turma de videogame, quanto a turma do RPG que quer mais uma parte mais interpretativa. Então a gente vai buscando aos pouquinhos, né, fazer esse trazer essas ideias, né, para que todo mundo se divirta acima de tudo, né? Todo mundo realmente forme grupos de amizade, né? Que amizade, né, é uma coisa que hoje em dia é mais raro do que você ganhar XP, né? Ou ouro, né? E você falou de jogos, né? De basquete, futebol americano, de vôlei. Também surgiram alguns de futebol, né? Inclusive nacionais, etc. Você teve contato com eles? Você viu? Como que você viu isso daí surgir? Qual foi o sentimento de falar, opa, a gente não está sozinho? Como é que foi? Esse foi exatamente o sentimento da gente não. Sabe aquele negócio, você jogou a sementinha. Aí fica a critério de cada um se quiser regar a sementinha para que ela se torne uma árvore ou não, né? E é legal porque trouxe gente nova, então a gente tem o maior prazer de incentivar isso daí, sabe? Assim, mostrar, ó, Soccer Rolling aí, a gente tá aí abertos aí para ideias, para receber, sugerir. O importante é que o nicho cresça, que o pessoal desenvolva a sua criatividade, desenvolva o seu jogo, tem espaço para todos, né? Até muita gente fala assim, ah, mas vocês não podem deixar. Eu falei, não, mas a gente não criou não criou nicho, né? Na verdade, a gente veio com uma ideia. Se todo mundo está vindo com a ideia, que bom. A gente, de repente, muitos tiveram essa ideia, mas de repente não fizeram com medo, sei lá, de será? Acho que não vai dar certo, acho que ninguém vai gostar. E como a gente acabou trazendo Soccer Rolling, muita gente gostou, o pessoal acho que se sentiu mais encorajado a fazer alguma coisa, né? De trazer mais jogos de RPG de futebol, assim jogos mais narrativos, com mais tabelas, menos tabelas, você interpretando, você tirando diretamente uma ideia, então cada um vem com a sua ideia. E é essa questão lá das Olimpíadas também, né? Onde cada um vai ter a sua visão de, eu acho que o jogo perfeito seria se tivesse isso. O jogo perfeito seria se tivesse isso. Então cada um está vindo com a sua visão de como que funciona um jogo de futebol, né? A gente pensa de uma forma, tem os outros criadores aí que fizeram de outra forma também, mas não existe o certo e o errado, né? O importante é você pegar aquele manualzinho, pegar os teus 2, 3 dados, jogar e se divertir, né? Isso que importa, não é uma competição de melhor e pior, né? Assim, é uma parceria mútua, né? Todo mundo se ajuda, todo mundo se encoraja, né? Bom, muito legal mesmo. E a gente então eu mesmo não conhecia, né? Quando você falou e eu peguei, eu gostei muito da capa, né? Que é bem parece ali um futebol de várzea ali, né? A ideia ali aquilo que o Brasil tem muito, né? No Verdade. interior, eu gostei muito da capa e a gente pretende acompanhar aí, né? Ver o crescimento, as variações, né? Enfim, posso desejar boa sorte, né? Obrigado pelo tempo que você me concedeu aqui para a gente poder conhecer um pouco dessa história, né? Uma nova história, né? Uma coisa diferente, uma coisa até inusitada para algumas pessoas, mas muito legal, muito bacana. Eu queria dar os parabéns para você, para o Vinícius e para a comunidade. Nós conseguiram criar uma comunidade de pessoas ativas, presentes e, e, e com esse sentimento mesmo, né, de compartilhar, de imaginar juntos. Parabéns e obrigado. Nós que agradecemos. Muito obrigado pela oportunidade de a gente mostrar, né, o pessoal conhecer o nosso trabalho, o pessoal do Dungeonist aí, né, que gentilmente cedeu espaço para a gente também publicar os nossos jogos lá, para que o pessoal venha conhecer, né. E esperamos mais vezes aqui, pode contar com a gente, tanto comigo quanto o Vinícius também. E a gente vai estar aí, a postos aí, esperando novas oportunidades da gente mostrar um pouquinho, né, do nosso jogo, um pouquinho das nossas ideias aí. Nós estamos à disposição de vocês aí. Maravilha. Bom, muito obrigado e boa sorte aí, né? Vamos ver o que teremos aí pela frente, mais novidades, mais ideias de vocês, tá bom?
Obrigadão. Beleza. Valeu. É isso aí. Tchau, tchau.